Mais uma terça-feira de Champions League, jogos de volta da Champions, né? Nós temos aí boas oportunidades para esse dia, porque os primeiros jogos já deram uma comandada, né, de como vai ser essa terça-feira. Então, fica ligado por aí que a gente vai te mostrar as melhores oportunidades, certo? Vamos lá então, meu amigo, como de praxe, né? A gente vai trazer para vocês aqui as melhores oportunidades para esse dia, para essa terça-feira. Mas antes, né, vamos dar uma olhadinha como foi as poucas indicações que a gente teve na segunda-feira, tá bom? Esses dois jogos a gente trabalhou no Discord. Se você quer trabalhar no Discord com a gente, basta assinar o plano Pro da GetUp, tá? Aqui na descrição tem o www.comunidadegetup.com.br. Você assinando o plano Pro, você tem direito a trabalhar com a gente no Discord. Plano Pro ou Elite, tá? Você pode optar um dos dois. O Elite está com desconto, tá? Nesse mês de agosto, então você pode aproveitar esse desconto, mas no plano Pro você pode trabalhar. Esses dois jogos aqui foram green. A gente operou o BTTS no CS, que é o Lei 3-0, Lei 0-3, Silkeborg e Odense. O Silkeborg marcou lá no segundo tempo esse gol e o jogo acabou 1-0 para nós. Já foi assim, nos pagou aproximadamente aí 5 a 6%, tá bom? E esse jogo do Sirius contra o Broma foi tudo muito rápido, né? O Sirius foi lá, fez 2 gols, e o Broma na sequência foi lá e fez 2 gols. Então foram 4 gols ali e nada mais aconteceu no jogo, mas foram os 2 gols do Sirius que a gente precisava, né? A gente operou o 0-1, 0-2 e o 1-3, tá? Aqui nos pagou aproximadamente uns 8% nesse jogo. Então, imagina você poder entrar numa partida, investir com segurança, né, o seu capital e lucrar 8%, né, numa única partida com muita tranquilidade, né? Quando eu falo muita tranquilidade, é de fato muita tranquilidade, é você operar ao vivo, né, você controlar todas as situações, é você entender e ler o jogo, que é o que a gente faz trabalhando no Discord. O Luke, ele separa as partidas para nós e isso nos dá uma segurança muito grande. Por que a gente ficou na posição do Sirius enquanto ele não estava tão bem e a gente viu o jogo um pouco mais equilibrado? Porque nós temos uma segurança da pré-análise, dos dados, dos números, né, de como o Sirius joga, da classificação dele, da quantidade de gols que ele faz jogando em casa. Então, tudo isso nos dá uma base muito sólida para a coisa mais importante para o trader esportivo: tomada de decisão, entrada e saída do mercado, certo? Então esses dois jogos aqui foram bem tranquilos de trabalhar, tá? E os dois nos deram green. Se você somar aqui, nós vamos ter aproximadamente uns 12, 13, 14% de green entre os dois jogos. É bom, não é? Você fazer 2 joguinhos, 15% de green e deu, acabou, tá? Tá ótimo. Acho que é assim que a gente vem dia após dia. Esses 2 jogos também estavam no nosso projeto de alavancagem, projeto que a gente está indo de 1K a 10K até o final do ano, certo? Esse projeto é free no nosso grupo do Telegram e esses 2 jogos estavam aqui, tá? Os jogos de hoje, Bodoglin União Saint-Gilloise 0-1-0-2, Estrela Vermelha e Apoel também, e Lyon Sparta Praga também, que já estão aí. A nossa stake está em 530, certo? E os jogos de ontem nos deram green aqui, e assim a gente vai, né? No momento, a gente está negativo no projeto de R$84, tá? Tivemos alguns heads pesados, chegamos a ter aí um drawdown de mais de 30%, tá? Em cima da stake, em cima da banca, na verdade, né? E com juros compostos a gente conseguiu recuperar, né? Sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, retirando estratégias que não estão indo muito bem, tá? Que não começaram muito bem, mas estamos
trabalhando sempre da mesma maneira. Olha só, o lucro médio está em 8%, o nosso maior hedge foi 163, tá? Então pouco mais de uma stake, ok? E já tivemos uma sequência de green de 17 aqui, então estamos quase zerados aqui no nosso projeto e vamos em frente aqui, tá? Nossa próxima stake aqui é de 530, que é do dia de hoje, e contamos, né, que seja um dia maravilhoso aí de trade esportivo para a gente operar essas 3 partidas. A indicação já está lá no nosso grupo free do Telegram, que também está na descrição aqui para você acessar. Certo, meu amigo? Isso aqui não precisa pagar nada, é só participar junto com a gente. Estamos usando uma stake de 250 para uma banca de 1K, né? Você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Mas é dessa maneira que a gente está fazendo. Bom, meu amigo, então hoje, para essa terça-feira, eu tenho algumas indicações aqui para vocês, bem importantes, tá? Primeiro, jogo do Bodoglin e União Saint-Gilloise. O primeiro jogo foi 3-3, ok? Então o jogo over, de novo uma expectativa over para a partida. As duas equipes precisam fazer resultado. O Bodo jogando em casa, a gente sabe que tem uma vantagem, tá? Então, a minha indicação para esse jogo aqui é 0-1, 0-2 e 1-3, tá? 3 placares nesse jogo. Eu acredito muito nisso, porque é um jogo para over. Então, eu realmente acredito que nós vamos ter um jogo over nessa partida. Aqui no Helsingborg e Värnamo, na segunda divisão da Suécia, tá? Nós temos um jogo para BTTS, tá? Então aqui entrou também nos nossos filtros de BTTS e eu acredito também, né, tem bons dados para a gente trabalhar esse BTTS. No jogo da Estrela Vermelha e Apoel, tá? Nós temos aqui o primeiro jogo foi 1-0 para o Apoel, então o Estrela Vermelha precisa do resultado e tendo isso em vista, já condiz um pouco com essa odd e com o must win, né? Ele precisa, está perdendo o agregado e ele precisa dessa vitória. Então, acredito muito que nós vamos ter gol aqui do Estrela Vermelha, né? Lógico que a gente vai levar para o live, vai dar uma olhada, mas é uma indicação e é uma boa alternativa que nós temos por aqui, tá bom? Para esse jogo do Bratislava, tá? Nós temos uma vantagem do Bratislava. Ele já está com vantagem, certo? E o Mjällby precisa da vitória, ok? Mjällby, que é o atual campeão sueco, ok? E precisa, né? A gente vê aqui que o must win está muito elevado, porque ele joga fora de casa e precisa desse resultado. Então, para esse jogo, caiu no filtro nosso do lei goleada, mas também do over 2,5. Então eu acredito que nós vamos ter um jogo para over 2,5 e um jogo para lei goleada, olhando aqui para essa situação do Slovan Bratislava, ok? Então vamos ficar de olho nisso também. Aqui, pessoal, nós temos um Lyon Sparta Praga, tá? O Lyon, que é uma equipe característica, equipe, né, que costuma brilhar aí nas grandes competições, tá? Nós temos aqui o Lyon com uma odd de 1,46 que perdeu o primeiro jogo, tá? Joga em casa e perdeu o primeiro jogo por 1-0 aqui pro Sparta Praga. Então precisa também do resultado, por isso esse lei 0-1, 0-2 eu acredito bastante, ok? E aqui no jogo do Bolívar e São Paulo, tá? O Bolívar que eliminou o Grêmio, é jogo de ida da Copa Sul-Americana e o São Paulo vai ter uma dificuldade muito grande por estar jogando na Bolívia, tá? Nas altitudes aí da Bolívia. Então, eu acredito que vai ser um jogo over 2,5, tá? Acredito mesmo que vai ser um jogo over 2,5, caiu nos nossos filtros de over e também eu quero deixar a indicação para vocês, ok? Qual é, Christian, o melhor jogo para esse dia, né? Qual que é o jogo que você indicaria, separaria para a gente dar uma olhada com mais ênfase, tá? Eu olharia e quero separar para você este jogo aqui.
Bodoglin e Union Saint-Gilloise. Vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de calma. Para o Luque, certo? Mas primeiro eu preciso te dizer, né? O Luque, ele vai trazer dados das competições de cada equipe, tá? Então o Bodoglin é da Noruega, Union Saint-Gilloise é da Bélgica, tá? A Noruega já está com a competição um pouco mais adiantada e a Bélgica recém começou a sua temporada, tá? Então, não temos tantos dados aqui para analisar e nós temos, né, a condição de olhar para a temporada passada. Aí sim, nós vamos ter aqui a temporada passada do Union Saint-Gilloise, que jogando fora de casa não teve um bom desempenho, mas teve jogos over 2,5, tá? Mas uma média de gols marcados aqui de 1,4, sofridos 1,2, tá? Então não foi aí das melhores situações, tá? Na temporada atual, o Bodoglin, jogando em casa, tem 8 partidas, 7 vitórias, over 2,5 alto, média de gols marcados de 3, tá? E sofridos pouquíssimos. Então o Bodoglin realmente vem, né? Temporada passada não foi tão legal do Bodoglin, mas nessa temporada tem vindo bem, ok? Olhando aqui para os mercados, profit acumulado, tá? Nós vamos ver aqui, vamos olhar aqui para os últimos 10 jogos, para a gente ter uma ideia um pouco melhor. Olha só, olhando para os últimos 10 jogos, nós temos o 0-2, 0-3, 1-3, o próprio 0-1, com poucas ocorrências, e no Union Saint-Gilloise, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3 aqui aconteceu 2 vezes, mas nós temos boas condições olhando para as ocorrências, tá? Se nós olhar aqui para a ocorrência de placar de modo geral, olhando para o Bodoglin, os placares que mais aconteceram foi o 3-0, 5-0 e o 0-1, tá? Aconteceu uma vez. Os menos prováveis foram, que menos aconteceram, né? 4-0, 1-0, 3-1, ok? Então um time que normalmente faz muitos gols. Union Saint-Gilloise, placares que mais aconteceram aqui foi o 0-1, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, 0-0, 1-2, 0, 1-0, né? Todos esses placares. Que menos aconteceram aqui, 1-5, 5-0, 2-2, 4-2, 1-2, 3-1, 1-3, tá? Aconteceu 2 vezes, tá? Então, é um jogo que a gente tem que levar para o live, mas que eu acredito bastante que, principalmente pela ideia de como foi o primeiro jogo, esse segundo jogo também vai ser um jogo aberto para gols e que aconteça um 2-2 para nós já tá ótimo. Acontecer um 2-1 para o Bodoglin, né? Qualquer placar que não seja o 1-0 e 2-0 para o Union Saint-Gilloise, né? E que não aconteça esse 1-3, tá? Mas certamente, se acontecer isso no live, a gente vai ter condições de administrar muito bem, tá? Porque nós temos estratégias para isso, ok? Na inteligência artificial, ainda não temos, né, um histórico suficiente para ele poder fazer, né, uma busca, e olhando para a probabilidade da GetUp, está encontrando, né, aqui um potencial para um under 2,5, tá? Então tá encontrando um potencial para under 2,5, matemático. Então a odd justa seria 2,88 e o mercado está nos dando 2,96, tá bom? Então isso é juntando o quê? Mercado, análise, né? Ver a visão aqui, ó. Você pode ver, ó, mercado, histórico e a definição da GetUp, ok? Então nós temos valor pelo estudo, tá? Se você não entende ainda essa parte aqui, você pode ler com um pouquinho mais de calma e você vai entender como que a gente busca, como que a gente analisa cada situação. Tá bom, pessoal? Então é isso, esse é mais um Além da Odd aqui para essa terça-feira de Champions League, né? E eu acredito que vamos ter boas situações para a gente operar. Vamos estar no Discord, operando aí o jogo do Bodoglin, operando também o jogo do Lyon, e eu espero a tua companhia por lá, tá certo? Muito obrigado. Esse vídeo fez diferença para você? Alguma coisa te ajudou em alguma indicação que a gente fez? Você tem alguma sugestão de melhoria para esse vídeo nosso? Então deixa aqui na descrição, né? Deixa o teu comentário que com certeza
a gente vai ler e vai tentar melhorar, né, de qualquer maneira. Sabia que tem muita gente que está dando a sua indicação ou o seu feedback em relação ao look, e a gente tem atendido numa rapidez até absurda, tá? Então, faça isso. Se você não está gostando de alguma coisa do look ou tem alguma ideia, manda pra gente que dentro do possível a gente vai estar atendendo. Beleza? Valeu, tamo junto, até logo mais.